Saudações, professores! Módulo de resolução de questões para revisar os assuntos já apreendidos. Agora, se você está aí, ó, rolando a barra do Instagram, vem comigo. Se você está mexendo no WhatsApp, vem comigo. Se você está naquele cochilinho gostoso, quase dormindo, vem comigo também que a aula é importantíssima. Hora de revisar através de questões, que é a melhor forma de revisar. Vamos lá. Questão número 1, a questão da IBAD. Leia o excerto, ou seja, o fragmento abaixo. Nos estudos fonéticos e fonológicos, o português apresenta fenômenos característicos da fala cotidiana, nos quais os sons sofrem adaptações conforme o ritmo, a posição ou a influência de outros fonemas. Esses processos, embora muitas vezes estigmatizados, porque fogem ao português padrão, né? Em contextos formais, são fundamentais para compreender a dinâmica da língua em uso real. Um exemplo recorrente é quando uma consoante ou vogal se altera para aproximar-se. Faltou o hífenzinho aqui, ó. Deixa eu pingar aqui um hífenzinho. Para aproximar-se, deveria estar separado aqui, do som vizinho, tornando-os mais semelhantes. Olha só, quando uma vogal ou uma consoante se altera para assimilar o som vizinho, isso é chamado de assimilação. Eu até na aula dei o exemplo de bravo, certo? Que vira brabo, certo? Dei o exemplo, vou até botar entre barras aqui, ó. Bravo vira o quê? Bravo, certo? Bravo vira brabo, tá? É isso aqui que acontece. Por que bravo virou brabo? Notem que esse som aqui, que era o de V, ele assimilou o som inicial, que era de B, até pela proximidade fonética também. B e V são próximos ali foneticamente, próximos da zona de articulação. Então, quando uma vogal ou uma consoante assimila o som de outra, isso é chamado de assimilação. Então, a resposta aqui, ó, é assimilação, já respondendo de cara. Mas vamos para as alternativas para a gente ver cada uma delas. A resposta é assimilação. Redução vocálica é quando uma vogal ela perde força, ela enfraquece, e aí duas coisas podem acontecer, isso falando da letra A, tá? Então, redução vocálica, a gente já sabe que a resposta é a letra B. Vamos comentar cada uma alternativa, porque isso é importante e isso pode aparecer no teu concurso. Redução vocálica é quando uma vogal ela perde força, ou ela chega até a desaparecer, ou ela muda de classificação. Por exemplo, ó, vou dar um exemplo aqui, a palavra leite, certo? Que na pronúncia de algumas regiões vira leite. Então, o que era se transformou em I, certo? Então, houve o quê? Uma redução vocal, que ela perdeu força. Outro exemplo possível é a palavra pepino, certo? Que vira o quê? Pino, também perdeu força. Então, quando essa vogal ela perde força, ela chega a desaparecer, ela muda de timbre, isso é chamado de redução vocálica, não é o caso lá do contexto da questão. Aí temos também assimilação, a gente já respondeu, que é quando bravo vira brabo, certo? Quando o bravo vira brabo, então houve uma assimilação, o V que estava aqui, ele assimilou o som do B, e a assimilação é a nossa resposta correta. A letra C é epêntese. O que é que acontece com a epêntese? É quando a palavra ela ganha um som vocálico. O exemplo, ó, advogado, eu até coloquei esse mesmo exemplo lá na aula para ficar fácil de vocês assimilarem. Advogado vira advogado. Então, notem ó, que ganhou um som vocálico aqui. Isso é chamado de epêntese. Temos também a síncope, que é quando se perde um som, só que se perde esse som no meio da palavra. Por exemplo, o para vira pra. Vou até botar em maiúsculo também para ficar fácil de entender. O para vira pra.
Então, isso é chamado de síncope, quando há perda de um som no meio da palavra. E a metátese é quando há uma mudança de som. Claro que tudo isso não é no português formal, tá? A questão lá esclarece. Por exemplo, a palavra lagartixa vira... palavra lagartixa vira lagartixa, certo? Então, ó, veja que o som inicial era aqui e aí ele veio para cá, ó, certo? Ele veio para cá, foneticamente ele veio para cá. Então, isso é chamado de metátese, é quando o som ele muda de posição. O fonema muda de posição na hora de se pronunciar. Beleza? Então, questão, resposta correta, letra B de bola, certo? A assimilação, o V assimilou o som do B por aproximação fonética na zona de articulação. Aí, 2, ó, são sequências, palavras que se diferenciam por apenas um fonema, um som, como, por exemplo, mala e bala. O trecho refere-se à definição de quê? Aí, vamos lá, tá? O que é que acontece aqui? Alofones. O que são alofones? É a variação de um mesmo fonema. Ele não muda de fonema. É a variação de um fonema. Aí a gente tem aqui, ó, vou dar um exemplo do T africano, que aqui no Nordeste a gente fala tia, em alguns estados do Nordeste a gente fala tia, mas em outros estados do Nordeste a gente fala o quê? Tia. A gente fala tia, tá? Então, a gente continua percebendo que é o fonema T, mas aí ele sofreu uma pequena variação. Essa pequena variação do mesmo fonema é chamada de alofone, tá? Variação do mesmo fonema é chamada de alofone. Então, tia vira tia, tá? Aí, sons variantes, tem a mesma coisa de alofone, não vai ser a resposta. Aí, ditongos nasais, a gente tem exemplo de ditongo nasal pão, que é quando o som passa por dentro do nariz. Na aula eu falei que é só tapar o nariz e fazer, ó, pão, e aí você já descobre que o som é nasal. E temos, por exemplo, um que o som nasal não é tão evidente quanto em pão, que tem o sinal de nasalização, que é o caso de muito, que eu também falei na aula. Muito não tem aparentemente nenhum sinal de nasalização, mas quando você põe a mão no nariz, ó, muito, você percebe que ele é nasal. Então isso aqui, ó, é chamado de ditongo nasal, isso aqui é chamado de ditongo nasal. Os dígrafos, que acontecem quando duas letras representam um só som, e aí eu tenho o caso, por exemplo, ó, vou botar o mais complicado, que é samba, que é vogal mais M na mesma sílaba. Toda vez que você tiver vogal mais M na mesma sílaba ou vogal mais N na mesma sílaba, você tem uma coisa chamada de dígrafo vocálico, e os dígrafos clássicos, como por exemplo ninho, o NH aqui. Então isso é dígrafo. E pares mínimos, Romão. O que são pares mínimos? Pares mínimos é quando a diferenciação entre uma palavra e outra é feita pela ocorrência de apenas um fonema. Por exemplo, cola e bola. Percebe que a diferença entre cola e bola é só o fonema C e o fonema B. Então, isso é chamado de pares mínimos. Vejam que bate com a questão, ó, mala e bala. Certo? A diferenciação entre uma palavra e outra foi feita apenas pela ocorrência de um fonema. Então, a resposta correta vai ser letra E de elefante. Vamos seguindo. Vamos para a questão 3, que diz assim: observe a imagem abaixo. Vossa mercê, vós mercê, vassum ser, vancê, você, ocê e cê. Aí a questão diz assim: a diacronia, lembrando que toda vez que falar diacronia está falando de variação histórica, refere-se ao estudo da língua ao longo do tempo, analisando suas mudanças e transformações. É uma abordagem que observa como uma língua evolui desde suas origens até o presente, considerando as variações e influências que sofreu. Assim sendo, observe os fenômenos fonéticos caracterizados na imagem acima. É correto dizer que o processo fonético de você
para ser, notem, ele só quer do você para ser. Ele fez um recorte maior, mas na letra A ele está falando do você para ser. Se deu por meio de aférese. Gente, o que é a aférese? A aférese é justamente quando a palavra perde o som inicial ou perde os sons do início. Então, notem, ó, de você para ser, quem foi que desapareceu? Foi esse vô. Então, a palavra perdeu exatamente o som do início. Como é o nome disso? Aférese. Então, a resposta é a letra A de avião. Mas vamos continuar, vamos ver o restante. A transformação de vós-me-ser para você envolve um processo de aliteração. Galera, o que é aliteração? A aliteração vocês conhecem muito bem, inclusive das figuras de linguagem, que é a repetição da mesma consoante, vozes veladas, veludosas vozes, como aquele poema simbolista, né? Então, não aconteceu repetição da mesma consoante, o que houve foi uma supressão dos fonemas iniciais. A letra C diz assim, ó, a passagem fonética vassum-se para vancê ocorreu através de uma apócope. O que é apócope? Apócope é justamente quando não se coloca o som final, quando há uma supressão do som final. Por exemplo, você encontra aí nas redes sociais que em vez do pessoal botar estar, certo? O pessoal bota escrever direito aqui, em vez de botar estar, vou até botar com maiúscula para ficar mais fácil de entender. Em vez do pessoal botar estar na escrita, o que é que o pessoal faz? O pessoal faz assim, ó, está, certo? Então notem que esse som final ele desapareceu. O nome disso é apócope. Beleza? Quando o som final desaparece, o nome é apócope. Beleza? Então não é o que aconteceu aí. Aí vossa mercê, pela sonoridade que apresenta, é considerado um vocábulo onomatopaico. O que é um vocábulo onomatopaico? Onomatopaico vem de onomatopeia. O que é onomatopeia? O trim-trim, certo? O blém, blém, blém dos sinos de um relógio. Então, onomatopeia é a reprodução dos sons na modalidade escrita, beleza? Também não vai ser isso. E de vossa mercê, até a redução fonética de C ocorreu um fenômeno linguístico denominado de braxemia contextual. O que é braxemia contextual? A palavra, por exemplo, é cinematógrafo, né? Cinematógrafo vira cinema e depois vira cine. Isso é uma braxemia contextual, é a mesma coisa de abreviação vocabular. Então ele diz, ó, de vossa mercê para ser aconteceu uma braxemia contextual. Não foi braxemia contextual, eu posso até considerar que foi uma braxemia, mas para ser contextual teria que ser uma coisa que aconteceu em um determinado contexto, e aí teria que ser uma variação sincrônica, que é aquilo que acontece no presente. E o que aconteceu de vossa mercê para ser foi uma variação diacrônica, histórica. Então, ela não foi contextual, não foi dentro de um contexto específico, foi ao longo do tempo. Por isso que isso não pode ser considerado resposta. Se tivesse sido uma variação de vossa mercê para ser dentro apenas de um determinado contexto, aí seria braxemia contextual, mas não foi isso que aconteceu. Então, a resposta é letra A. Vamos para a questão 4. Com base nos elementos fonéticos e fonológicos presentes nos trechos retirados do texto, marque com V as afirmativas verdadeiras e com F as afirmativas falsas. Temos aqui, ó, no trecho, olhe para o céu à noite, pontilhado de aglomerados de estrelas. Os vocábulos olhe e para apresentam quantidades diferentes de fonemas, embora possuam o mesmo número de letras. Já o vocábulo pontilhado contém um dígrafo vocálico e um dígrafo consonantal. Vamos examinar isso aqui bem direitinho. Primeiro vamos examinar a quantidade de letras em olhe e para, porque ele pede isso também. Então, olhe tem, ó, 1, 2, 3,
4 letras. E para tem 1, 2, 3, 4 letras. Então, quantidade de letras, ok. Aí, qual é a primeira coisa que ele pede aqui? Mas apresentam quantidades diferentes de fonemas. Aí, vamos olhar aqui, ó. O OLE tem um fonema, aí esse LH é um dígrafo, aí conta como um fonema só, 2, 3. E para tem 1, 2, 3, 4. Então, tem quantidades diferentes de fonemas, sim. Então, o que ele está afirmando aqui, nessa primeira parte, está verdadeiro. Aí, vamos agora olhar pontilhado. Já o vocábulo pontilhado contém um dígrafo vocálico e um dígrafo consonantal. Galera, o que é um dígrafo vocálico? Dígrafo vocálico é o encontro de vogal mais M ou vogal mais N. Lembrando que o M e o N servem para nasalizar a vogal anterior, por isso eles têm que estar na mesma sílaba. Então, para simplificar, vogal mais M, vogal mais N vai dar dígrafo vocálico, mas eles devem estar na mesma sílaba. Então, aqui, ó, pontilhado, temos aqui o dígrafo vocálico. Tá aqui um dígrafo vocálico. Então, tá certo. E tem dígrafo consonantal? Tem também, que é esse LH. Então, tá tudo verdadeiro na primeira alternativa. Vamos para a segunda. No trecho, o que sabemos sobre a vida fora do ambiente perfeitamente regulado, que é a Terra. O vocábulo sabemos apresenta um dígrafo vocálico, enquanto ambiente apresenta 2. Gente, sabemos não tem nenhum dígrafo vocálico. Aí você vai dizer, Romão, mas e essa vogal E mais o M? Não conta não? Não, porque eles têm que estar na mesma sílaba. Então, sabemos não tem dígrafo vocálico, já a alternativa está falsa. Ambiente apresenta 2 dígrafos vocálicos, apresenta assim, ó, vogal mais M, e aí tá na mesma sílaba, beleza, e vogal mais N também tá na mesma sílaba, mas como a primeira parte está incorreta, questão falsa. Vamos para a próxima. No trecho, contudo, há tantas maneiras diferentes pelas quais uma forma de vida poderia enviar sinais que nunca poderíamos ouvir algo de volta. Os vocábulos quais e que apresentam dígrafo consonantal, em que uma consoante e uma vogal representam o som de apenas uma consoante. Quase certo, tá, galera? Quase certo. Olha, notem um pequeno detalhe, e eu mencionei isso na aula de fonética e fonologia. Quais, não é cais, é quais. Então aqui o U, ele é pronunciado. Se o U é pronunciado, isso aqui não pode ser dígrafo, isso aqui não é dígrafo, certo? O que temos aqui, ó, em quais é um tritongo. Como assim tritongo, Romão? Esse U é uma semivogal, o A é vogal e o I é outra semivogal. Não temos dígrafo em quais. Já que, notem que o U não é pronunciado. Se fosse pronunciado, seria que e não que. Então, aqui sim a gente tem o dígrafo. Mas como em quais não tem dígrafo, então esta alternativa também está falsa. Beleza? Vamos para a última. No trecho, é quase certo que, dentro da próxima década ou próximo disso, iremos descobrir um planeta que talvez até mostre indícios potenciais de vida. Os vocábulos quase e certo apresentam o mesmo número de letras e fonemas. Vamos contar as letras primeiro. 1, 2, 3, 4, 5. E aqui, 1, 2, 3, 4 e 5. Mesmo número de letras. Aí vamos para os de fonemas. Lembrando que não é quase, é quase. O U é pronunciado, tá? Então, o que é um fonema? O U é um fonema diferente do que. O A é outro fonema, o S tem som de Z, mas é fonema também. 4 e 5. E aqui em certo, mesma coisa. Ó. C é fonema, o E é fonema. O R certo, notem que o R aparece, é fonema também. 4, 5. Então tá verdadeira a última. Qual vai ser a alternativa? Agora eu vou voltar que minha memória já não lembra mais. Deu V, F, F, V. V, F, FV, letra D de dado, ok? Letra D de dado. Vamos embora.
Questão 5. Assinale a única alternativa que faz a classificação correta dos fonemas presentes na palavra psicodélica disponível no texto 3. Galera, antes que vocês me perguntem, Romão, cadê o texto 3? Não precisa, gente, tá? Não precisa de contexto neste caso. É só a palavra psicodélicas, tá? Então não precisa de texto nesse caso, porque para responder a questão não vou precisar do contexto. Aí tem aqui na letra A, ó, a palavra contém 7 consoantes e 5 vogais com um encontro consonantal imperfeito. Galera, o que é um encontro consonantal imperfeito? É aquele em que o encontro consonantal vai ficar em sílabas diferentes. Por exemplo, absoluto. Ó, B e S é um encontro consonantal, mas eles ficam em sílabas separadas. Como eles ficam em sílabas separadas, eles são considerados encontros consonantais imperfeitos, tá? Se ficarem na mesma sílaba, se o encontro consonantal ficar na mesma sílaba, aí vai ser chamado de encontro consonantal perfeito, beleza? Então vamos contar aqui o número de consoantes, ó. Psi, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, número de consoantes, ok. Vamos contar o número de vogais. 1, 2, 3, 4 e 5. Número de vogais, ok. Aí com o encontro consonantal imperfeito. Não é imperfeito porque o encontro consonantal está aqui, ó, psi. E fica na mesma sílaba, tá? Eu não separo esse psi, fica tudo na mesma sílaba. Então, em vez de ser um encontro consonantal imperfeito, ele é um encontro consonantal perfeito. Vamos para B. A palavra contém 7 consoantes, a gente já viu que sim. 5 vogais, a gente viu que sim, com um encontro consonantal perfeito. Tá aqui, tudo correto na letra B. A resposta vai ser realmente letra B de bola. Vamos para 6. Entre as palavras abaixo, todas retiradas do texto 1, lembrando, não precisa do texto 1, porque não precisa de contexto para responder essa questão. Identifique a única em que encontramos o mesmo número de fonemas e letras, tá? Então vamos lá. Existem, que é o mesmo número de fonemas e letras, tá? Existem, aí tem aqui, ó, vamos contar as letras. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Aqui vai haver divergência sempre, galera, entre as bancas, certo? Sempre vai haver divergência. Aqui mesmo nesse exercício, lá na frente, vai ter uma questão que vai dar uma resposta diferente, tá? Mas aqui eu considero, ó, tem banca, vou dizer as duas coisas. Tem banca que vai considerar que esse M tem som de I nasal, certo? E aí contaria como fonema. Beleza. Não é o que acontece aqui. Aqui ele não considerou, porque eu considero aqui, ó, que existem assim, ó. Ó a transcrição fonética. Deixa eu fazer a transcrição fonética bem bonitinho. Existem, eu considero que é assim, ó. Existem, certo? O X tem som de Z e esse M final tem som de I, contando como fonema normalmente, certo? Eu considero isso. Só que vai ter banca que vai considerar o quê? Que isso aqui é uma... Vou fazer aqui do lado. Existem. Vou explicar isso bem direitinho. Vai ter banca que vai considerar que aqui é vogal mais M. E quando tem vogal mais M, isso é chamado de quê? Dígrafo vocálico. Romão, e aí, velho? O que é que eu faço nessa parada aí? Se tiver uma mais evidente, mais na cara, como é o caso aqui, que tem uma que está bem na cara, e você marca ela. Por exemplo, o caso de pesadelo aqui, ó. Quantas letras? 1, 2, sim. Aí só lembrando aqui que se eu considerar que isso aqui é um dígrafo vocálico, vai dar 7 letras e vai dar 6 fonemas. Aí vamos para B, porque eu acho que vai ter uma mais evidente aí. E no concurso, galera, não vai brigar com a questão. Se você encontra uma que tá na cara, que tá muito evidente, você vai marcar que tá mais evidente, né? Obviamente. Então, pesadelo, ó, 1, 2, contando as letras, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. 8 letras. E vai ter os mesmos 8 fonemas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Não tem nem o que questionar aqui, tá muito evidente. Letra B. Mas
No caso de haver essas polêmicas, como houve aqui nessa questão, o que é que você faz? Você procura que for mais evidente. Se não tiver uma mais evidente, você marca ela. E se o gabarito der diferente, recurso, obviamente. Acabasse aqui, ó, vai ter um número de letras, só que o número de fonemas vai ser menor porque a gente tem um dígrafo aqui. Reflexão vai ter um número de letras, mas nós temos esse X aqui que vai ter o som de KS. Então, quando o X representa o som de KS, como é o nome desse processo aqui, isso é chamado de dífono. O que é dífono? Uma letra só, porém dois fonemas, tá? Então, o número de fonemas vai ser maior do que o número de letras. E ciência, temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 7 letras. Aí vamos para os fonemas. 1, 2, aí aqui, ó, vogal mais N no interior da palavra, elas ficam na mesma sílaba, é o dígrafo vocálico. Então, 3, 4, 5 e 6. Essa polêmica que eu falei aqui da letra A só vai acontecer quando tiver vogal mais M ou vogal mais N no final da palavra. Quando está no meio e eles estão na mesma sílaba, não tem polêmica não, tá? Então a resposta letra B de bola, que é a que está mais evidente no concurso, ajam da mesma forma, beleza? 7. De acordo com Bortone e Ricardo, inclusive referência em variação linguística, em sociolinguística, em linguística estrutural, você vai ter aí inúmeros livros dela e inúmeros artigos organizados por ela, mas não vem o caso agora. De acordo com Bortone e Ricardo, Stella Maris Bortone e Ricardo, Educação em Língua Materna, a Sociolinguística na Sala de Aula, 2004, as vogais I e U, E, O e A podem também ressoar pelo nariz, ou seja, representarem sons nasais. No triângulo fonético você vê isso bem direitinho. Ou seja, pela cavidade nasal. Nesse caso, são chamadas de vogais nasais. O fenômeno descrito ocorre na palavra, ele quer saber uma que tem uma vogal nasal. Ó. Chegou, não tem. Como é que eu faço, Romão, para descobrir que tem vogal nasal? É só tapar o nariz e falar a palavra. Ó. Chegou, não tem, porque não fica fanhoso. Mesmo, não tem, não fica fanhoso. Segundo, chega quase não consigo falar. Ó. Segunda, fica fanhoso, então aqui tem vogal nasal. E justamente a vogal nasal é também o dígrafo, em alguns casos, tá, gente? Não vamos generalizar. Em alguns casos é também o dígrafo vocálico. Vou explicar para vocês aqui, ó. Segunda, eu tenho vogal aqui mais N. Quando eu tenho vogal mais N, esse N é para nasalizar o U, e aí ele não vai ter som, o que vai ser chamado de dígrafo vocálico, que é quando o M e o N são usados para nasalizar a vogal anterior. Então, a resposta é a letra C. Amigo não tem, meu não tem, público e público não tem. Crédito e crédito também não tem. A única que tem, certo, é a letra C de casa. Segunda, tá? Que tem vogal mais N, o N serve para nasalizar o U. Vamos seguir. 8. Qual palavra não apresenta encontro consonantal? Não apresenta encontro consonantal. A gente falou isso na aula, tá, galera? Para ser encontro consonantal, as duas letras devem representar fonemas diferentes. Então, em Flow aqui, ó, o F é um som e o L é um som diferente do F. Então, aqui nós temos encontro consonantal. Ele está perguntando aqui, não apresenta. Decente, olha que coisa boa. Tem esse SC aqui, ó, que pode ser confundido, inclusive, com o encontro consonantal, mas não é, porque ó, olha a pronúncia, decente, não é decente, como o pessoal quer forçar a barra por aí. Então, isso aqui é um dígrafo, tá? Isso aqui é um dígrafo. E ainda tem outro dígrafo aqui, ó, que é esse EN. Não pensa que esse NT é encontro consonantal, porque não é, certo? Aqui decente, esse N está servindo para nasalizar o E. Em algumas questões de concurso, eles até vão dizer que esse NT é um encontro consonantal, mas não é, porque esse N está servindo para nasalizar o E. Então, qual palavra não apresenta encontro consonantal? Letra B de bola.
beleza? Curto tem encontro consonantal, o R é um som, o T é outro som. Magnitude, o G é um som, o N é outro som, então também tem encontro consonantal. A única que não tem é decente, porque o SC é dígrafo consonantal e o EN dígrafo vocálico, beleza? Vamos para a próxima, questão 9. Considerar o número de fonemas das palavras abaixo e analisar os itens. Então, ó, há 4 fonemas da palavra sangue. Será? Vamos ver aqui. O S é um som, aí ó, vogal mais N, outro som, dígrafo o quê? Dígrafo vocálico, tá? Não esquece disso. Sangue ou sangue? É sangue. Então, esse U não tem som. Se ele não tem som, nós temos aqui um dígrafo consonantal. Beleza? Então, vamos contar agora. 1, 2, 3 e 4. Então, há 4 fonemas na palavra sangue, verdadeiro. Há 5 fonemas na palavra hélice. Vamos ver, ó. Lembrando que o H não conta, e não conta por uma questão histórica. Esse H ele saiu do latim clássico, resistiu ao latim vulgar e resistiu ao português. E aí por isso a gente tem esse H que não tem função nenhuma, porque já não tinha lá no latim clássico, tá? Então vamos ver aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Tem 5 fonemas? Tem. Então tá verdadeiro também. 3. Há 3 fonemas na palavra pele. Não, galera. Pele, ó. 1, 2, 3, 4. 4 fonemas. P é som, E é som, L é som e o E é som também. Então tá falsa essa daqui. Há 7 fonemas na palavra escola. Será? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 fonemas. Não tem dífono aí para dar 7 fonemas. É escola, tá simples, não tem. Então tá falso. Então, quais vão ser as verdadeiras? Apenas 1 e 2, letra A de amor. Vamos para a última deste módulo. Assinale a alternativa na qual não haja a ocorrência de um dígrafo. Vamos analisar isso direitinho. Linda! Temos vogal mais N aqui, ó. Dígrafo vocálico. Tem dígrafo aqui. Cedilha, tem o LH aqui, dígrafo consonantal. Ombro, tem o encontro consonantal aqui, que é o BR, mas antes tem o quê? Vogal mais M, dígrafo vocálico de novo. Jejum, aqui sim, ó, dígrafo vocálico, vogal mais M. E tem a palavra calem. Aqui ele considerou do jeito que eu entendo. Ele considerou que esse M é um I nasalizado, tá? E aí não tem dígrafo aqui. A transcrição fonética seria assim, ó. Deixa eu fazer a transcrição fonética bem direitinho. Seria assim, ó. Calem, desse jeito. Então, a resposta, letra E. Lembrando, em caso de polêmica, marca a mais evidente. Galera, forte abraço. Até os próximos módulos. E vocês sabem, né? Educa a prova com vocês até a efetivação. Ou com vocês até as efetivações. Forte abraço e até as próximas.